E essa informação de que Marcos Antônio do São Paulo será jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e confirma também se Luiz Araújo pode ser envolvido numa troca. Falo ainda sobre o Cruzeiro, que tentou a contratação de Rafael do São Paulo, para completar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o goleiro Rafael do São Paulo recusou a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Esse contato aconteceu algumas semanas atrás, pouco depois da lesão de Cássio e da constatação do Cruzeiro de que Matheus Cunha, contratado do Flamengo, não conseguiria vingar como titular. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Rafael que confirmou as tratativas. Ela ainda lembrou que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, adoram o Rafael e fizeram esse convite para o jogador de 36 anos de idade, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Rafael agradeceu o convite, mas decidiu permanecer no São Paulo. Hoje, inclusive, Rafael e seu empresário Fábio Melo trabalham com a possibilidade de uma extensão de vínculo. Apesar dos 36 anos, Rafael ainda pretende jogar por bastante tempo. Rafael que defendeu o Cruzeiro de 2008 a 2019, mas jogou muito pouco porque na época era reserva do goleiro Fábio. Só para completar, registrar ainda aqui Rafael, que não conseguiu cair no gosto de todos os torcedores são paulinos, embora seja reconhecido, também foi procurado pelo Bahia. Mas assim como no caso do Cruzeiro, Rafael rejeitou a possibilidade de deixar o Morumbi. E Marcos Antônio vai mesmo ser jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo. Nas últimas horas, o craque Neto, em seu programa na TV Bandeirantes, assegurou que o negócio está fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com as três partes, com o Flamengo, com o staff do jogador e com o São Paulo. O Flamengo preferiu nem confirmar nem negar. O staff do jogador saiu pela tangente. E a falta de respostas de duas das três partes me levaram a imaginar que de fato a coisa pode acontecer. Vale a lembrança de que na primeira janela de transferências desse ano, o Flamengo fez proposta oficial. E o Marcos Antônio trabalhou nos bastidores para que o negócio acontecesse. Ele queria se mudar para o Flamengo. O São Paulo, muito pressionado pela falta de resultados, cobrança de torcedores, decidiu rejeitar a proposta. Na oportunidade, os clubes até cogitaram dar uma preferência ao Flamengo. Em caso de proposta de outro clube, o Flamengo seria avisado e teria a oportunidade de cobrir. Mas essa prioridade acabou não se confirmando. Tudo porque o São Paulo, para isso, queria contar com o Alan por empréstimo. Você sabe, o volante foi negociado por empréstimo com o Corinthians. Então, hoje, o Flamengo não tem nenhuma prioridade em relação ao Marcos Antônio. Para completar, faltou a resposta do dirigente são paulino, certo? Essa pessoa com quem conversei do departamento de futebol afirmou que não há nada fechado entre São Paulo e Flamengo. Mas, Nicola, e a possibilidade de o Luiz Araújo ser envolvido numa troca? Essa também foi outra especulação das redes sociais. Entrei em contato com o representante do Luiz Araújo e ele tratou a chance de o Luiz ser envolvido numa troca com o Marcos Antônio como impossível. O Luiz Araújo até pode agradar o São Paulo, mas hoje, se não ficar no Flamengo, tem duas propostas mais altas de Atlético Mineiro e Cruzeiro que estão bastante interessados. Só para completar, contar que o Marcos Antônio na atual temporada soma 21 jogos e 3 assistências, está machucado desde 14 de abril, se recuperando de uma lesão muscular. A tendência é que ele dispute ainda algumas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. Sou eu para dar sugestão, né? Mas enfim... São 3 jogos como mandante seguido, 3 jogos em 7 dias. Acho que talvez o São Paulo precisava fazer aí um negócio bacana no preço do ingresso, uma promoção para os 3 jogos. Traz o torcedor de volta, faz um preço bacana, pacotinho dos 3 jogos, 2 de Sul-Americana e 1 de Brasileiro, para o torcedor ir para o Morumbi, para tentar ajudar o time nesses 3 jogos, para depois tentar resgatar, colocar o torcedor para dentro do estádio novo. Se não tá conseguindo pelos jogadores, pelo preço, vai pelo preço, vambora. O cara ter ali em 7 dias 3 jogos, se esfolar o torcedor em 3 jogos, ele não vai no jogo. Então faz um pacotinho. Vou te desarmar de novo. Lamentavelmente, vou te desarmar de novo. Já estão vendendo ingresso para os 3 jogos, com os não preços abusivos, são preços convidativos, mas essa ideia óbvia de transformar um ingresso em 3, né? Tipo, convidar não foi adotada mais uma vez. Então, Então, enquanto nós vamos discutindo, você pensa numa terceira sugestão. As duas outras eu tive que desarmar, desculpa. A gente vai colocar aí na tela o provável São Paulo que entra em campo hoje. E eu queria ouvir de vocês qual o treinador poderia ser.
Tem. O Tite. Pra gastar o que você tá falando, Ah. vai ser desse nível assim, mais igual do Roger, um Jair Ventura, caras assim que já chegariam com desconfiança como ele. Essa é outra conversa. Não tem muito o que fazer. O São Paulo quer? Quer pagar a conta ou quer ganhar, quer um técnico para ontem? É difícil também, a conta não fecha. A gente vai botar o time do São Paulo que deve jogar, entrar em campo, ou só ler a mensagem aqui do Souza, que está aqui. O Massa está certo. Eu estou cansado da impunidade com tudo que está acontecendo. Ninguém é punido. Isso está me afastando do futebol. Uma coisa é a parte futebolística, você ficar na fila. Outra coisa é seus dirigentes saquearem o clube e saírem impunes. Eu tenho que, evidentemente, na equação toda dessa desilusão do torcedor São Paulo, não tem isso, né? Ele tá vendo essa turma aí e fala, com esses caras aí, agora ele vê o Maciço e fala, Maciço, saiu uma, entrou uma... Sim, mas assim, o Caleri não tá sacaneando o clube, eu sei disso. Tá vendo? E o cara vai jogar hoje. Eu sei disso, mas aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. A gente está vendo mais ou menos isso no Brasil e até no mundo. Existem gerações que são gerações do agora. Não são gerações, eu passei lá não sei quando, eu vivi a crise, eu preciso estar junto para não sei o quê. Não. Essa geração, ela quer abrir o celular e ter o que ela quer agora, ela quer comprar as coisas agora, ela quer a coisa para ontem. É assim. Tá bom, mas então... As coisas são assim. Mas então nós Mas vamos o futebol não é assim. O futebol não é assim. O futebol é assim. Não, o futebol não claro é... que é assim. Não, o Assim, futebol desse não é jeito, assim. Não, ele é assim. Senão nós vamos na frase dele, só um ganha. Então, se não é para ganhar, não competir. Não, futebol, não. A relação do futebol é como uma relação familiar ou maior. A relação Maior. nossa. Maior. com o futebol. Não, a relação. Não. Essa é a relação Não, nossa tudo com bem. o futebol. Então tá bom. Nossa, da Sim. nossa geração. Não, mas do futebol. não é só a nossa A relação geração, de um não. cara, de uma pessoa, de um moleque de 20, de 15, de 18 anos com futebol é outra relação. Não é essa. Não, tudo bem. Não, tudo bem, só Não que é, tudo ele bem. quer, Não o é. que ele Ele quer... não tem, porque o meu vô, porque não sei o Não, quê, porque beleza. eu vou com o São Paulo. Com O que não sei ele quê, até quer- quando. Talvez a torcida do Corinthians seja um pouco diferente nesse aspecto. Não. Todas as outras são parecidas. Vamos lembrar que o Flamengo ganhou 300 mil coisas até outro dia. Tinha gente querendo bater em jogador. Há Não, pouco beleza. outro dia mesmo. Calma, só- Dos jogadores do Flamengo. Calma, deixa É a relação. É a relação. Então, a este relação- ano gritaram é a time relação- sem vergonha pro time é a campeão. relação do agora que serve Ok, pro futebol. você não está errado. Você está completamente certo. Obrigado. Só que o futebol não é assim. Não é. Você não resolve as Ele coisas não resolve rapidamente. as coisas rápido. Eu sei, mas- Porque são humanos, não é um jogo de videogame. Exato. Não, você pega lá, vai jogar o videogame, eu quero o Arnaldo, o Vessa fica na defesa, o Renato que tem corpinho aqui vai ser o camisa 5, Tanto entendeu? faz se a gente acha que... Mas eu tiro O Pedrinho vai jogar na ponta direita. Não, mas não é isso, você cara. Não tá errado. A sua constatação é Só que qual não vai é a solução andar. para a relação dessa É pessoa com o isso. futebol? Largar o futebol? Não. Não largue o futebol. É, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Sim, mas É. acho que a gente tem que se acostumar com algumas coisas. Bom, então nós temos que se Então, acostumar e temos que nós falar. temos que nos acostumar, só que o futebol não vai virar esse produto que essa geração que você Ah, tá vai. apontando que quer. Se vai. Não vai, cara. Então tá. Não vai porque... Não vai virar esse produto no sentido das coisas saírem milagrosamente de uma hora para outra. Não sai de uma hora para outra. Então eu vou... Bom, talvez a gente não esteja aqui. Se as coisas continuarem acontecendo como elas estão hoje, eu quero ver como serão as torcidas de alguns times do Brasil. De alguns clubes grandes do Brasil. A discussão do Qual a relação que os torcedores desses times terão com os seus times De tanto tempo sem ganhar? Daqui a 15 É isso? anos? Sem Eu ganhar, vou estar é isso que você já, está dizendo? Eu quero ver. Eu tô quero vendo. ver como vai ser a Vamos relação. transportar, então, para o seu país. Da analogia do teu país, a analogia espanhola, né? Eu estava vendo ontem as cenas da torcida do Betis, de Sevilha, comemorando. E eles acabaram de perder a semifinal em casa de Europa League, mas comemorando a volta do time à Champions League depois de 20 e tantos anos, por ser quarto ou quinto colocado, com um monte de moleque e criança. Então, assim, por que está acontecendo lá ou não pode acontecer aqui? É assim. O Betis, você vê, é um time super tradicional, já foi rebaixado, já foi não sei o que lá, já é uma força intermediária na Espanha, e tinha uma população inteira, depois de tomar uma paulada na Europa ali em casa, ser eliminado de uma final, comemorando a vaga e os caras desfilando em carro aberto. Isso é amor. E aí, assim, uma coisa é a relação do brasileiro com o futebol.
Então nós temos que falar com a relação do brasileiro com o mundo, com a vida, com as coisas. E nós estamos aqui para mostrar que existem outros exemplos. Na Alemanha é igual isso que você está falando. Na Alemanha O Schalke voltou, como é que o Schalke voltou? Bundesliga 1, 2 e 3, as suas Então nós comunidades, podemos- seus estádios Até na cheios. Argentina. Nós assim, podemos. no Brasil não é. Então no Brasil. Eu nasci em Santo então, André. O primeiro jogo da minha vida que eu fui assistir foi Santo André e Inter de Limeira na final da Série B, que o Santo André subiu para a Série A. Primeira vez que eu entrei no estádio. Foi lá no Bruno José Daniel. Eu não torço pro Santo André. Tá. E a relação que que o pessoal do Betis, essa turma tem com o seu time, é uma relação, essa sim é a relação de pertencimento e tal. Que no Brasil não tem. Não se aplica. Mas então que o brasileiro possa se inspirar. Ah, sim. Porque, de fato, dá inveja Sim. da relação de outros Sem torcedores com seus clubes mundo afora. Dá inveja. E é uma relação, a relação com o futebol, com o clube dele, é uma relação que não tem troca. É a sua entrega sem troca. Se você não souber fazer isso, você não está preparado para torcer para time de Mas o futebol. alerta que ele está fazendo é É importante. essa a questão. essa é a É sem definição. troca. É sem troca. Mas isso, Sem troca. Sem troca. eu concordo, mas isso vale. Eu entendo isso perfeitamente. Isso. Eu não sei se o Lourenço vai Isso, entender é isso que eu vou falar. Eu não sei se o Lourenço O alerta de 18 que ele anos vai tá, entender o isso. alerta que ele está falando é importante porque não é só isso. Existe uma geração hoje que vê o jogo de maneira diferente. Ele vê, por exemplo, e os 90 minutos está muito longo. Ele fica no celular muitas vezes, vê o jogo, mas o celular ou quer comentar, ou quer falar, ou quer ficar vendo rede social junto com o jogo. Isso na nossa vida não era assim. Os youtubers viraram um rival do futebol, porque hoje você tá no YouTube vendo lá o seu youtuber favorito, o jogo tá passando, então o garoto tá lá. Então é outra discussão, mas tem muita coisa que o futebol hoje ganhou de obstáculo e que a gente não tá percebendo. Isso daí no futuro talvez a galera do futebol, os dirigentes vão pagar por isso. Mas a sociedade tá mudada e a garotada, os adolescentes, tá muito diferente, mas isso é uma outra discussão. Muito bem, vamos enfim colocar o time do São Paulo, que afinal o São Paulo existe, ele entra Caramba, no nós campo estamos hoje. parecendo o Jornal Entendeu? da Tosse, nós estamos tão velhos assim. Estamos, velho. Hã? Não, eu acho que um pouco de discussão, Faz um pouco parte. de reflexão faz parte. Claro. Senão, Aliás, senão- Marcelo- Aqui, o Elton fala, bom debate. Tá falando aqui, um bom debate. Marcelo Alexandre Becker, gaúcho, nos informa que na hora do jogo, Caxias baixará para 6 graus a temperatura. é melhor pro São Paulo. Esse é o cenário que o São Paulo encontrará. 6 grauzinhos na hora do jogo. Não, Adriano, você pode falar que eu sou qualquer coisa, menos isso que você está falando. Isso eu não sou mesmo, pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário, viu? Vamos lá, a escalação do São Curioso, Paulo é... né? Também tô curioso pra fiquem caramba, tranquilos, cara. Fiquem tranquilos. A escalação provável do São Paulo, também não tem muito para onde correr, né? Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Dias, ou Wendel. Isso tem a ver com o que vai acontecer ali na frente, Cauli ou Ferreirinha. Bobadilha, Danielzinho, os dois do meio. Arthur, Luciano. E aí? Na minha leitura se for o Enzo Dias, vai o Ferreirinha. Se for o Wendel, vai o Cauli. E Caleri na frente. Se eu fosse o Roger, já que a gente está falando sobre contexto, sobre olhar para o todo e tal, eu não seria louco de escalar o Ferreirinha, mas eu não sei o que ele pode fazer, né, Arnaldo? É que essa pequena dúvida, já que não volta ninguém de lesão, né? Não tem de novo o zagueiro destro, os desfalques no meio de campo, então continua o mesmo número de lesionados. O grupo de jogadores é o mesmo que enfrentou o Corinthians. A dupla, o Wendel e Cauli, estava funcionando melhor do que funcionou a dupla Enzo e Ferreirinha, né? Sobretudo pela presença do Cauli, menos pela questão do lateral, que deixa o meio de campo um pouco mais povoado, equilibrado. Então a tendência para mim é a volta do Cauli com o Ferreirinha ficando no banco. De resto tem pouca opção, Roger. Uma alternativa seria simular a linha de 3 que o Juventude tanto usa. 3 zagueiros de um lado, 3 zagueiros de outro. Falta zagueiro. Ele teria que fazer uma improvisação, né? Ou colocar mais um zagueiro canhoto, que dificultaria. Então é mais ou menos essa Colocar o turma. Luan como 5. Pode ser o Luan como 5 no lugar do Danielzinho. Começando. Pode ser, né? Eu não acredito que ele colocar... Mas- Essa é uma questão, né, Massini? Ele até hoje ele não colocou, depois que ele adotou o seu formato, 3 volantes como usava o Crespo, né? Mas só uma coisa, aquela Ele dúvida... poderia colocar 3 volantes e tirar e ficar sem o Que é o Cauli e Cauli. sem o Ferreirinha, né? Poderia, mas ele nunca fez isso. Só uma coisa, aquela dúvida do lado esquerdo,
ela é só uma dúvida, ela parece pequena, mas você muda até o jeito do time jogar. Completamente, né? Né? Completamente. É impactante aquela dúvida ali. Porque se ele vier de um jeito com o Ferreirinha é aberto, aquela coisa como foi na e depois o Cauli muda tudo, vem pra dentro. Contra o Bahia. Muda bem. Até no olhar do torcedor. Então. Mais pra ele, inclusive, né? Não que o torcedor do São Paulo, esse torcedor que a gente descreveu há pouco, tenha alguma empolgação com o Wendel ou o Cauli. Mas foi com o Wendel e o Cauli que o time, por exemplo, jogou contra o Mirassol, ganhou, e contra o Bahia quase ganhou, né? E a volta, o Ferreirinha estava machucado, ainda estava voltando. Então eu imagino que ele vá pela opção 1. Né? A opção que o Massini... A opção 1 é com o... Opção 1 é com o Wendel e Cauli. O Wendel também pouco jogou, são dois jogadores ainda todos descansados. E talvez o melhor jeito de enfrentar o Juventude talvez fosse com linha de 3, com dupla de ataque, só que o São Paulo não tem jogadores para isso, né? A ver. E aí, Vessa? E aí que vai... seu ponto, né? São dois jogadores só, mas muda muito. Muda muito. Eu acho que o São Paulo passa com qualquer sistema hoje, tem a vantagem. Vamos lembrar o primeiro jogo, foi um amasso. 4, 5 chances claras de gol, um pouquinho de capricho, a gente não estava nem falando desse jogo quase hoje, estava resolvido, mais do que o do Vasco e Paysandu. É que faltou, teve pênalti, teve Mas de já tudo. passou, né? E o São Paulo estava muito mais inteiro do que está, né? O São Paulo tinha boas opções naquele jogo com o Juventude. Todo mundo. Marcos Antônio, enfim, né? De fato, como o Vessone falou, passou um mês, desde lá o Juventude não perdeu. O Juventude ressurgiu na Série B, ganhou confiança, né? Então é um outro cenário, né? De fato, a gente falava, né? Depois o jogo faz um mês, foi a última vez que o São Paulo jogou no Morumbi. Inacreditável. Tem isso também, né? Porque o Roger fez, a gente contou ontem, 2 partidas pelo Brasileiro em casa, uma pela Sul-Americana e essa pela Copa do Brasil. Mas de lá para cá bastante coisa mudou. São Paulo teve dificuldade de enfrentar a maratona tripla, teve no ano passado, teve no ano retrasado, com esse elenco limitado e velho, né? Teve com o Zubeldia, teve com o Crespo, tá tendo com o Roger. E é aquilo, né? Você tem esse jogo, aí sábado, viu, Macis? Sábado, não domingo, sábado tem o Fluminense, e na terça já tem o Milionários na volta no Morumbi pelo confronto direto da Copa Sul-Americana. Só vai parar no final do mês. E só para completar, se der alguma coisa errada hoje, independentemente da forma que jogar, como jogar, para mim, eu já vou avisar na prévia, tá? Para não deixar para amanhã. A culpa é do Morumbi, não é de hoje. A culpa foi lá, era 4-0, resolvido e acabou hoje lá. Aconteça o que aconteceu hoje, pra mim a culpa, se der errado... Jogou bem, né? O primeiro jogou jogo. bem, Perdeu amassou, perdeu pênalti, tudo. Então aconteça o que aconteceu hoje, se der alguma coisa errada, o Isso Morumbi aí é tem a culpado, ver com- não o hoje, tá? Isso aí tem bastante a ver com o que você São fala. mata-mata, 180 minutos, não é 90. Essa geração que esquece as coisas rápido, né? O jogo foi aqui, 3 semanas. Isso, E o São Paulo jogou bem. muito E bem. não fez 3, 4. Então, mas o São Paulo jogou bem, foi aquele jogo que o Roger foi xingado. Isso. Então, beleza. A galera perdeu pênalti, Beleza né? não, mas tá com o Roger. Sim. Tava com o Roger. Isso. Agora tá com o time também, com os jogadores. Não dá. Senão, cara, ó, eu vou avisar. Se continuar com essa vibe em cima dos jogadores, o São Paulo corre risco de ir pra segunda divisão. Exato. Tá? Porque, sabe o que E acontece? aí vai habitar não nos tem. jogadores? Não, se os jogadores, assim, Marcos Antônio tem proposta, eu vou embora. O Wendel tem proposta, eu vou embora. Caleri tem proposta, eu vou embora. Se o torcedor largar, como tá querendo largar, o São Paulo cai Partir para a pro segunda confronto divisão. É um fato. O São Paulo cai para a segunda divisão fácil, cai para a segunda divisão. Cai. Vai. É essa a questão. E acho que talvez o torcedor não tenha Porque é compreendido muito até agora. competitivo o campeonato. É o cara muito olha o São achatado. Paulo lá em cima e não olha lá embaixo. Vê a Nenhum diferença. torcedor trata o time dele hoje como o torcedor do São Paulo trata o time dele. E, Fluminense um pouco, vai. sim, mas com menos chance de cair para a segunda divisão, digamos, né? Tá um pouco elenco é acima, melhor, o tá elenco é mais bem melhor, estruturado. né? Bem melhor. É bem melhor. Ele contratou o Hulk agora, não é que ele tá... Compara o elenco do São Paulo com os demais. O elenco do São Paulo é fraco pra dedéu. Quem chegou, chegaram caras bons esse ano. Tá todo mundo jogando, porque senão, se eu não tivesse... Estaria jogando Lucas Ramon, Danielzinho, Cauli, Arthur, Dória tá jogando, porque senão, velho...
O elenco do São Paulo era bom no início, era adequado para 3 frentes com todo mundo, incluindo Ferrarese, Arboleda e Alisson, que saíram. Se Ferrarese, Arboleda e Alisson estivessem no São Paulo, não Hoje estaria não ia ter o que problema pra aconteceu. escalar, Não, porra, não. Daria para, mas saíram, né? E tem essa circunstância. Agora, se for eliminado, vai ter a culpa dos jogadores na partida da ida, vai ter essa situação. Se for eliminado, eu acho pouco provável, diante da circunstância e da aversão, que o Macis mantenha a comissão técnica. Mesmo faltando. Mesmo depois do que ele falou ontem? Mesmo. Você Não, vai mas ficar é bem... louco. Você sabe o celular dele, o áudio do Armando? Ele vai ter que ter fazer isso 500 800 É mil louco, vezes. mas imagina. Ele vai Mas, chegar amanhã, hoje, depois. Como é- Pessoal, deixa eu avisar aqui. Você lembra Vai como ficar o Rogério Ceni foi demitido? O Casares chegou e falou assim: não, o Rogério vai ficar meu técnico, e foi demitido no dia seguinte. Sim. Pelo meio do presidente. Não, o cartório de futebol não tem essa. É até o maçarico fritar. Mas isso é melhor pro São Paulo? Não, é pior pro São Paulo. É pior pro São Paulo. Não, eu só fiz a questão de lembrar, porque, gente, é um mata-mata, são 180 minutos. Não é um jogo isolado hoje de brasileiro. Por isso que aconteça o que aconteceu hoje, pra mim, se der M, foi o primeiro jogo. Lembrando que vários fizeram a mesma coisa. O Flamengo contra o Vitória perdeu 180 gols, foi 2-1. Né? Pode acontecer até com o Flamengo. Pode acontecer até com o Flamengo.